Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, essa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós estamos numa série de vídeos sobre provérbios de Salomão, que são frases, dizeres, reflexões, meditações acerca da vida, cuja sabedoria vem do alto, coisas práticas, rotineiras, ensinamentos, doutrina do Senhor para os nossos corações, para que possamos evitar o erro, a falha, nos desviarmos dos mandamentos, dos caminhos do Senhor e possamos trilhar os caminhos de vida, os caminhos de justiça da parte do Senhor. E nós estamos em Provérbios 1:24. 1:24 em diante é o que nós vamos meditar aqui juntos através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, através das sagradas escrituras, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Olha o que diz Provérbios 1:24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. O que Deus está falando aqui? Infelizmente, muita gente recusa a voz de Deus. Deus estende a mão e ele não dá atenção. Hoje nós estamos vivendo essa geração, a geração que tem abandonado a Deus, uma geração que volta suas costas para o Criador, não escuta o clamor, não escuta a voz profética de Deus, pelo contrário, recusa a voz de Deus e quer viver segundo os seus ditames, segundo os seus enganos, segundo os seus sofismas, que são mentiras com aparência de verdade, mas que na verdade são engodos, mentiras, enganos de Satanás na sua mente e no seu coração. Se deixam corromper de mal a pior. Deus está estendendo a mão de graça, de misericórdia, de generosidade, de bênção, mas eles não dão atenção ao Senhor. Olha o que diz o 25: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Deus está falando, a voz de Deus está em todos os cantos. Deus está levantando homens e mulheres, profetas, pregadores da palavra. Hoje em qualquer lugar do planeta Terra, principalmente no mundo ocidental, nós podemos ouvir mensagens do coração de Deus, falando aquilo que está no coração de Deus, e as pessoas estão rejeitando o conselho de Deus, os mandamentos de Deus, a lei do Senhor. Não quisestes a repreensão de Deus e por isso as pessoas estão indo de mal a pior. Quem quebra uma lei de Deus se quebra, se arrebenta, se esfola, se viola de dentro para fora, afeta a sua alma, o seu coração, as suas relações. O pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva e afeta todas as pessoas que são ligadas emocionalmente com relação ao meu redor. Então, é uma tragédia, é um vírus mortal, é uma desgraça na vida das pessoas. Por isso nós precisamos ouvir a repreensão de Deus. Por isso precisamos aprender a colocar a atenção naquilo que Salomão está dizendo, no conselho do Senhor, e não fazer como muitos estão fazendo, rejeitando o conselho de Deus e a repreensão do Senhor. No 26 ele diz: também de minha parte, aqui o próprio Deus dizendo através dos escritos de Salomão: eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Ou seja, quando não ouvimos o conselho de Deus, quando nos recusamos a receber as bênçãos e dádivas de Deus, quando não ouvimos a repreensão do Senhor, Deus se ri da nossa dureza de coração, da nossa inflexibilidade, e isso nos leva à corrupção, o que a Bíblia está dizendo de perdição. Alguém perdido, alguém sem direção, alguém igual uma barata tonta, buscando sentido para a vida, nos lugares errados, nos vícios, nas compulsões, nos pecados, nos erros e falhas dessa terra. Deus está zombando do pecador que não se arrepende. Deus está vendo ele caminhando debaixo do medo, do pânico, do temor, que não é do Senhor aqui, mas um medo paralisante, destrutivo, horrendo, por causa da sua perdição, por causa do seu pecado. E aí vem o 27, vindo o vosso temor, aqui no sentido de medo, como a assolação, vindo a vossa perdição como uma tormenta,
sobrevirá a vós aperto e angústia. É o que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Como o homem tem abandonado a Deus, como o homem tem vivido uma vida alienado de Deus, sem perceber as suas realidades, sem perceber seus erros e falhas, está vindo a perdição como um tormento. Está sobrevindo sobre o ser humano e toda a humanidade angústia, tristeza, sofrimento, assolação, é o que a Bíblia Sagrada está dizendo, medo. Como nós vemos hoje pessoas tomadas pelo medo, síndrome do pânico, angústia profunda, desentendimento crônico entre as pessoas, depressão, opressão maligna, né? Situações terríveis, síndrome do pânico, ansiedade desvarida, né? Em muitos corações. Então, amados, tome cuidado com tudo isso. E aí entra o 28, por causa dessa perdição, desse desvio de conduta. Olha o que diz o 28, então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, se nós desprezarmos a palavra de Deus, que é a sabedoria do alto, que promove o conhecimento do Altíssimo, os preceitos do Senhor, os valores do reino de Deus, se não preferirmos o temor do Senhor, que é uma vida consagrada, dedicada, santificada, separada para Deus, uma vida no temor do Senhor, é alguém que tem medo de pecar, é alguém que trata Deus, a sua relação com Deus com reverência, com honra, com respeito, temendo o pecado e a tragédia que o pecado produz na nossa vida e na nossa trajetória. Isso que significa temor do Senhor. Provérbios 1,6 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o apartar-se do mal, é dizer não ao mal, é se apegar ao bem e dizer não àquilo que é errado, àquilo que é imoral, àquilo que é antiético, aquilo que de alguma maneira afeta a nossa vida e as nossas relações com Deus e com os seres humanos. No versículo 30, ele continua dizendo, Salomão, tomado ali por um espírito profético, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, Deus liberou eles no meio da sua corrupção. Vocês querem o errado, vocês querem se corromper, vocês querem fazer aquilo que vocês acham que é bom para vocês, então comerão do fruto do seu caminho. Receberão as consequências das suas próprias escolhas. É mais ou menos nesse sentido. Comer do fruto do seu caminho, e caminho na Bíblia tem um sentido de escolhas, de decisões. A vida é feita de possibilidades, de contingências, de várias escolhas possíveis, caminhos que nós podemos trilhar. E dependendo do caminho que nós escolhemos, nós vamos comer de um fruto abençoado ou de um fruto desgraçado, sem a graça de Deus, amaldiçoante. Terrível, porque temos seguido os nossos próprios conselhos, as nossas próprias filosofias, os nossos próprios achismos, os nossos próprios pensamentos, muitos deles contrários e totalmente diferentes dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são bons a nosso respeito. Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meu irmão. Então, quem vive segundo a vontade de Deus, os preceitos de Deus, experimenta o melhor de Deus sobre essa terra. Manteiga e mel comereis, diz o profeta no Antigo Testamento. Aquele que atentamente ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, a bênção, a prosperidade. Manteiga e mel era um sinal do favor de Deus, da bênção de Deus sobre nós. Mas se trilharmos um caminho equivocado, errado, comeremos do fruto amargo do pecado e andaremos segundo os nossos próprios conselhos equivocados. É Deus largando o homem, a sua própria sorte. É Deus dizendo, é isso que vocês querem? Então, tomem os seus caminhos e recebam sobre vós a colheita de escolhas e de semeaduras equivocadas. E no 32 ele diz, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos o destruirá. Então são desvarios, né? São loucuras, são fantasias.
Quantas e quantas pessoas hoje vivem debaixo de fantasias? Fantasias em todo sentido, né? De uma vida fantasiosa, de uma vida de aparência, né? Nós vemos hoje muito nas mídias sociais se criando uma vida perfeita, uma vida fantasiosa, e muitos caindo nesses desvarios insensatos, muitas vidas sendo destruídas, muitas famílias sendo destroçadas, porque o desvario dos insensatos os destruirá. Se não vivermos por princípios, por valores, por crenças corretas do ponto de vista da palavra de Deus, esses erros simples, o erro dos simples, nos matará aqueles que viverem uma vida equivocada, errada, o que a Bíblia chama de insensato, sem prudência, o imprudente, o tolo, como diz o nordestino, o abestado, aquele que segue sua própria cachola, sua própria mente, sem seguir a mente de Cristo, o governo e o direcionamento do Senhor através da palavra. E no 33 ele termina o capítulo 1 de Provérbios dizendo: mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Olha que promessa tremenda. Se ouvirmos as palavras de Deus, se ouvirmos aquilo que Deus ensina na sua palavra, a doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos e preceitos da palavra de Deus, habitaremos em segurança, estaremos com uma casa sobre a rocha. Haverá ventanias, tempestades, vendavais, mas por colocarmos a nossa casa sobre a rocha, habitaremos em segurança. E no final ele diz: estaremos livres do temor do mal. Você não tem por que temer o mal, se você firma a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7. Se você estabelece a tua casa, Jesus diz: aquele que me ouve e obedece os meus mandamentos é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Haverá ventos, chuvas, vendavais, ventanias, mas por construir a sua casa sobre a rocha, ele será inabalável. Efésios capítulo 6, revestivos do Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam colocar sobre vós toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e tendo vencido tudo isso, permaneçam inabaláveis diante de Deus. Se você quer ser um inabalável diante de Deus, não despreze os caminhos de vida eterna do Senhor. Lembre-se, a vida é feita de contingências, de possibilidades, de caminhos. As escolhas que fazemos hoje definirão nosso futuro amanhã. As sementes que estamos lançando hoje, que são as escolhas e decisões na nossa vida, nos projetará para um futuro abençoado ou amaldiçoante, dependendo das escolhas que fazemos. Aquele que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E amanhã, não se esqueça, na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Unitron, do lado do Escritório Perfeito, próximo ao Posto Brasil e Aviação Umuarama, quarta-feira às 20 horas, o culto da fé, um culto abençoado para abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja atento, fique atento àquilo que Deus quer te ensinar. Venha estar conosco nessa quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 da manhã e às 19 horas, 2 cultos para abençoar você, a sua casa e a sua família. Amém? Se você gostou desse vídeo, passe adiante, dá um joinha, compartilha, siga o nosso canal, siga-nos nas redes sociais, nos ajude na divulgação de tudo isso. Se você quiser contribuir conosco, aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode investir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho e do impacto e cuidado de vidas. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém.